o primeiro episódio do Entre Nós, que vai ser um podcast que a gente vai conversar sobre ginecologia e obstetrícia. E aí, a cada 15 dias, a gente vai trazer um convidado especial, que não vai ser da área da ginecologia e da obstetrícia, ou talvez até seja, para a gente trazer um conhecimento diferente e para ampliar, né, o nosso conhecimento sobre diversos conteúdos. Então, hoje, a gente está trazendo a Mari, que é nutricionista, e a gente vai conversar um pouquinho sobre síndrome de ovário policístico, mas primeiro a gente vai se apresentar. Eu sou Tayane, sou ginecologista e obstetra, trabalho também como cirurgiã ginecológica e vamos criar o nosso grupo entre nós, entre laços e entre a gente. Para trazer conhecimento e para atuar, né, na área da ginecologia e obstetrícia aqui em Aracaju, aqui em Sergipe, né? Isso. Aqui em Sergipe. Eu sou Clara, ginecologista e obstetra. Nós fizemos residência juntas, somos amigas. A gente trouxe Mari hoje, que é nossa Nutri. Então, nós temos já amizade e conhecimento com ela e trouxe para falar um pouquinho com vocês sobre esse tópico importante. Seja bem-vinda, Mari, ao nosso espacinho aqui. Obrigada, me sinto honrada por saber que é o primeiro podcast de vocês, né? Que seja o primeiro de muitos, que dê muito certo e que vocês consigam passar a informação correta para a maior quantidade de pessoas que vocês conseguirem. Maravilha. E você? Quem é você? Eu sou Giovana Leite, sou ginecologista e obstetra, atuo aqui em Aracaju e Sergipe, né? Todo o estado. E estou muito satisfeita de ter esse espaço aqui formado com as minhas amigas para mulheres, né? Entre mulheres e para mulheres. Para a gente poder falar sem tabu, sair um pouquinho da caixinha, viajar, trazer verdade, trazer informação científica, mas trazer o nosso dia a dia também, que é muito importante, né? Com certeza. E eu queria começar com SOP, porque eu tenho SOP. Eu também. Então, já vemos aqui 2 perfis da SOP, né? SOP é síndrome do ovário policístico, né? Pra quem não sabe. E as pessoas confundem, acham porque tem um cistozinho lá no ovário, já tem síndrome de ovário policístico. E é algo tão complexo, gente, que não se resume a um ovário. Então, eu, por exemplo, tenho hiperandrogenismo, que é quando a gente tem muito hormônio, e aí aparece acne, aparece pelo, eu vivo lutando com a balança, a Mari está aqui, porque a gente precisa de um nutricionista para tratar isso aí. O anticoncepcional, ele faz parte, né, de um não como tratamento, né, mas a gente quer evitar realmente, quem é anovulador, quem não menstrua, né, que era o meu caso, eu passava 3 meses, 4 meses sem menstruar, e aí a gente entra com anticoncepcional, na verdade, para proteger esse endométrio, né, para evitar complicação, mas quando a gente prescreve mudança de estilo de vida, é a parte difícil, né? Porque as pessoas querem que a gente passe uma medicação, uma pílula mágica, que vai resolver os problemas. E quando a gente entra em síndrome de ovário policístico, o buraco é muito mais embaixo. É verdade, né? Eu concordo 100%. Eu também tenho, né, SOP. Descobri, na verdade, com 11 anos. Foi um diagnóstico, assim, bem precoce. Mas uma médica, ela já até faleceu. Ela olhou meus exames e ela falou, Mari, ó, você tem SOP. Mas ela disse, não se preocupa, você é muito novinha, não vamos entrar com anticoncepcional e a gente vai fazer fitoterapia. Só que imagine fitoterapia para uma menina de 11 anos. Então, tinha que ter uma disciplina muito grande para conseguir, né, usar o medicamento certinho, enfim. A SOP é difícil de diagnóstico, né, porque você precisa ter um conjunto, é muito fatorial e acaba que quando a gente fala de mudança de estilo de vida, as pessoas não conseguem compreender o que é uma mudança do estilo de vida, porque requer muito esforço, né? Você requer muita disciplina, requer algo a mais. E o que é esse a mais? Esse a mais, às vezes, precisa ser trabalhado todos os dias. Então, que você precisa ter um cuidado maior com sua alimentação, você precisa diminuir ou retirar a bebida alcoólica, você precisa se esforçar para fazer exercícios físicos, se movimentar. Eu nem falo de uma academia, né? Porque às vezes as pessoas também não têm condição. E a gente tem que entender que a SOP está para todo mundo, né? Então não é só para um nicho que possa ter cuidados mais específicos, mas você precisa fazer uma atividade física, seja ela qual for, uma caminhada, né? Ou eu digo, uns pulos em casa, alguma atividade onde você coloque o seu corpo em movimento. E quando você consegue mudar o seu estilo de vida,
você consegue se cuidar de dentro para fora, né? Porque a alimentação, ela reflete em tudo. E quando a gente começa a se alimentar bem, a gente tá nutrindo o nosso corpo, que a gente vai conseguir refletir isso. Aí você vai ter mais energia, mais disposição, vai ter uma redução da oleosidade, regulação hormonal e todos os fatores que vêm em conjunto quando a gente trabalha uma mudança de estilo de vida, né? É literalmente um trabalho, porque você não vai acordar de um jeito e dormir de outro, né? Ou vice-versa. É uma mudança de estilo de vida, é todo dia um pouquinho. Você nasceu de uma forma, mas você não vai sair daqui assim. Então você precisa todo dia se esforçar para mudar. É isso. Por mais que a gente fale muito em dieta, exercício, mudança de estilo de vida, na medicina em geral, e na medicina da mulher, na ginecologia obstetrícia ainda mais, né? Com várias patologias, as mulheres ainda têm muito essa visão de que dieta e exercício não é prescrição. Dieta e exercício não é tratamento. Então, muitas vezes elas chegam, elas já vieram tratadas por outros profissionais com anticoncepcional, somente. E hoje em dia a gente sabe que o anticoncepcional não faz o tratamento da síndrome de ovários policísticos. Ele vai mascarar o sintoma, ajudar a proteger o endométrio dessas pacientes que não ovulam, que não ciclam, mas que não tratam. Então a gente chega, a paciente tá bem assim, fiz um tratamento por 6 meses com anticoncepcional que minha ginecologista passou. Aí não tinha nenhum cisto no meu ovário. Pra ela, ó, tô curada. Não tenho nenhum cisto no ovário. Elas acham que a síndrome de ovários policísticos é só o coitado do ovário, que é o vilão da história. E aí, pronto, voltou tudo de novo. Por que voltou? Porque não tratou, né? Porque o tratamento envolve muito mais a parte de dieta e exercício, né? Esse controle metabólico e hormonal no geral, do que especificamente o anticoncepcional. Tem outras medicações que a gente faz uso para controlar a questão de pelo, de oleosidade, de acne, mas já se sabe que da função da dieta e do exercício da redução do peso corporal para melhora desses sintomas, melhor controle da síndrome no geral. E aí, Mário, eu queria te perguntar, seria só uma perda de peso, uma dieta que fosse hipocalórica, ou existem alguns alimentos específicos que podem auxiliar mais nesse controle da síndrome de ovários policísticos? Na verdade, Clara, a síndrome do ovário policístico é uma mudança de estilo de vida, como a gente falou, e você precisa estar em déficit calórico, independente da estratégia que a gente vier utilizar. Só tem uma forma de emagrecer, estar em déficit calórico, que é isso, consumir menos e gastar mais calorias. Primeiro ponto que a gente precisa entender. Só que, na verdade, a SOP, como qualquer outra patologia diagnosticada, ela não é uma contagem de calorias, porque o seu corpo ele não é uma máquina. A gente precisa entender que alguns tipos de alimentos, eles precisam ser retirados, outros dá para consumir às vezes, e outros você pode consumir sempre, certo? Então, por exemplo, os carboidratos que são que é a maior complicação em relação a quem tem SOP. Porque quem tem SOP geralmente está relacionado a uma resistência insulínica, né? Uma dificuldade em absorção de carboidrato, tem mais vontade de doces, e aí a gente precisa reduzir significativamente os carboidratos simples, né? Farináceos de maneira geral, aí pães, biscoitos, açúcares. Então, geralmente a exposição a esses alimentos a quem tem SOP é muito mais constante a uma mulher que não tem, porque a vontade vem muito maior. E uma dieta hipoproteica. Geralmente as mulheres que comem muito carboidrato quase não comem proteína. Então a gente precisa ter esse ajuste metabólico, né? Literalmente ajustar a quantidade de carboidrato e principalmente o tipo de carboidrato a consumir e ajustar a quantidade de proteína, aumentar a ingestão proteica. Você vai ter mais saciedade, você vai ter menos vontade. Logicamente que isso é um contexto que a gente precisa ir ajustando aos poucos. Não necessariamente você precisa tirar tudo da noite para o dia, para depois não vir o efeito rebote. Mas a gente vai precisar olhar o contexto, né? Contexto alimentar, eu digo recordatório alimentar, o que é que você está fazendo nos últimos dias e o que é que a gente pode fazer dentro das possibilidades que tem hoje para a gente alterar. E vai mudando aos poucos, por isso que é uma mudança do estilo de vida. Para ser algo mais constante, né? É uma coisa assim muito comum também, questão de suplementação para síndrome de ovários policísticos. A gente, em prescrição, né? A gente costuma prescrever muita metformina para diminuir a resistência insulínica que é associado. E com relação à suplementação, tanto para inositol também, a gente costuma prescrever. A suplementação de fitoterapia, né? Nutricionista geralmente faz a mesma suplementação que médico, né? A fitoterapia a gente pode trabalhar. Então, a berberina é excelente. A berberina faz o papel, é um ativo fitoterápico que ele faz o mesmo papel da metformina, de uma maneira mais natural.
natural. O Morozil é excelente, porque ele também atua nessa resistência à insulina. Tudo, na verdade, da SOP, a gente tem que trabalhar, primeiro ponto, com uma resistência à insulina. E aí a gente pode botar o magnésio inositol, a gente pode colocar ômega 3, né? Na verdade, suplementação, até mesmo a creatina, né? A creatina ajuda bastante nesse contexto mitocondrial. Então, assim, a suplementação, ela é infinita. Existem vários tipos de ativos que a gente pode estar trabalhando. O problema é entender a quem, né? E o quanto a pessoa pode investir. Porque se fosse por suplementação, a gente passaria uma receita enorme e todos os ativos funcionariam bem. Só que aí a gente precisa ver o contexto geral, sim, de quem é que a gente está prescrevendo, e também a adaptação, porque não é só o custo. A adaptação mesmo, às vezes o paciente não se adapta a tanta cápsula, a tanto fitoterápico, e se não fizer o básico, nada adianta. Com certeza. Então, é bem isso. Quando a gente prescreve a metformina, né? Eu percebo muito isso, assim, esse movimento de, doutora, mas eu vou ficar tomando esse remédio quando? Pra sempre? Eu falo, não. Perde 10 quilos pra mim aí que a gente tira. Exatamente. Perde um pezinho aí que a gente vai tirar esse remédio. Então, eu acho, como vocês bem falaram já, que a mudança de estilo de vida é realmente a chave na SOP. E aí a importância da dieta, né? Sem dúvidas. Mas quando o paciente consegue reverter, eu acho que a suplementação é muito bem-vinda, sobretudo nesse período de mudança, né? É uma estratégia pra gente conseguir os resultados. Quando conseguir, você vê que mudou. Eu acho que a gente pode ir mexendo nisso. É uma pergunta que é muito, muito frequente para mim, assim. Eu vou continuar tomando para sempre isso tudo? Esse investimento que eu tô fazendo? Calma, vamos começando, vamos vendo como você vai se adaptar a esse movimento, né? E às vezes eu nem quero prescrever nada, sabe? Eu só quero que a pessoa mude o estilo de vida mesmo. E parece que sair do consultório médico sem uma receita é como se não tivesse valido aquela consulta, sabe? Vim pra cá só pra isso, né? Vem pra cá. Porque muitas vezes a gente atende um paciente que não consegue ir até ao nutricionista. Às vezes fica pesado fazer esse investimento, né, de ir na consulta, e vai demorar ali um pouquinho, e aí na consulta a gente já vai dando uma orientação, né? Porque tem gente que acha que só tem açúcar no que é doce, né? Acha que porque banana é fruta, eu posso comer uma penca de banana, né? Se você libera tomar um vinho, aí a pessoa quer tomar uma garrafa de vinho todo final de semana. Então, é realmente muito difícil. E como uma pessoa que tem que viver fazendo dieta, né, que eu tô falando de mim, é muito complicado, gente. Porque você, às vezes, é uma pessoa que é mais social, né? E aí sai, e aí tem um... No seu caso, por exemplo. No meu caso, por exemplo. E aí você é convidado pra ir ali, né? E é difícil, né? Você se manter na dieta mesmo. Porque é pra vida inteira, é o que o Marta tá falando. É de dentro pra fora. E é uma construção de mudança, né? Porque não é só alimentação. Não é só atividade física. É manejo do estresse. É dormir bem. É suplementar. Que é realmente difícil. Né? Se você pega uma pessoa que trabalha o dia inteiro, que é o nosso caso, por exemplo, né? A gente tava conversando aqui antes de iniciar a gravação. É muito difícil quando você sai de casa 6 da manhã e chega em casa 10 da noite e você ainda ter disposição para fazer uma atividade física, para comer, de ter uma rotina, de construir uma marmitinha e de levar aquilo ali, sabe? E aí eu queria te perguntar assim, para uma pessoa que vive uma vida assim super corrida, não posso desprender tanto. Quando eu fui na consulta com você, eu até falei isso, que antes eu tinha uma dificuldade, porque eu chegava, a nutricionista falava, olha, tem essa lista aqui. Aí eu olhava, meu Deus, eram umas coisas que eu não gostava de comer. E olha que eu gosto de comer. Ou era uma coisa que ficava pesada, né, no orçamento. Quando eu fazia faculdade, é pesado você tem, né, algumas coisas você colocar na sua dieta. Hoje, por incrível que pareça, é mais barato você comer errado, né? Você comer um miojo, é mais barato, um biscoito, né, do que você comprar amiga. Se prescrever salmão todo dia, tá complicado. Não dá. Filé também. Até tilápia. Sim, não. E frango ficou caro, porque era 10 reais. Era 30 ovos por 10 reais. Hoje em dia é o contrário. É verdade. Então, aí todo mundo é complicado, assim, né? pra essa pessoa aqui que vai precisar fazer uma organização da sua dieta sozinha, sem conseguir ir ao nutricionista, porque às vezes acha que tá fazendo uma troca maravilhosa, né? Tô trocando um pão por uma tapioca. Desse tamanho.
E acho que tá arrasando, porque eu ando pior. Saudável. De trocas assim, como é que eu posso dizer? Uma troca inteligente e que caiba no orçamento da maior parte das pessoas. O que é que você poderia indicar aqui rápido? Obviamente, isso não é uma consulta, tá? É individual. Primeiro ponto, a gente precisa se conhecer. O indivíduo precisa se conhecer. Porque o que é que acontece? A indústria tá aí para vender. E você, nós, clientes, para comprar. Então, é muito dissipado informações totalmente erradas. Por exemplo, alimentos sem glúten, alimentos sem lactose, alimentos sem açúcar. Esses, para mim, são os verdadeiros vilões do mercado industrial alimentício nesse momento. Porque as pessoas, quando querem emagrecer, elas começam a substituir. Isso é qualquer pessoa, tá? Eu digo isso até na minha casa. Minha sogra, meu sogro, minha mãe começa, não, eu tô comendo aqui esse biscoito sem glúten. Eu tô comendo esse iogurte sem lactose. Tá, você é intolerante? Primeiro ponto, que você tem alergia a glúten? Você tem alguma restrição de açúcares de maneira geral? Não. Então, por que você está fazendo essa troca? E aí que a dieta fica cara. Porque esses alimentos, eles realmente são mais caros. Então, as pessoas precisam compreender que se eu não tenho intolerância à lactose, eu não preciso tirar a lactose, certo? Inclusive, os lácteos, de maneira geral, são ricos em cálcio, ajudam na absorção de várias vitaminas. Se você tem uma carência vitamínica, pode ser que esse alimento aqui te traga efeitos positivos. Então, não precisa tirar nada que você não tem intolerância. Não, mas é porque eu quero emagrecer, quero desinflamar. A desinflamação, de maneira geral, é você estar em déficit calórico. Eu falo para qualquer pessoa que chega no meu consultório, não adianta você querer desinflamar e estar comendo mais do que você precisa, você não vai desinflamar. Então, o primeiro ponto é você conhecer o seu corpo. Segundo, é entender que se a mulher com SOP, né, que é o caso que a gente tá tratando aqui, eu pudesse falar, substitua, é tirar os farináceos. Tirar os farináceos e comer comida de verdade. E aí você vai tirar o pão pelo inhame, pela macaxeira ou aipim, né? Vocês são baianas. Enfim, aipim, batata doce, até mesmo a banana da terra. Qualquer carboidrato associado a uma fonte magra de proteína, dá certo. Ou a gente usa outras estratégias, como a low carb, uma dieta low carb, que tem uma restrição realmente de quantidade de carboidrato dia, ou até mesmo, a depender do caso, uma dieta cetogênica, que é onde a gente não usa carboidrato, né? Se for uma pessoa que estiver muito inflamada, pode ser uma alternativa. Aí, nada de carboidrato, e aí a gente usa fontes gordas, né? No caso, bacon, muita gema, é a carne mais gorda, porque aquela gordura vai ser substrato energético e vai ajudar na lipólise, na quebra de gordura, vai desinflamar o seu corpo. Só que assim, é muito amplo. E quando a gente fala de cetogênica, as pessoas não conhecem, né? A maioria das pessoas não conhecem, assim, de fato, a dieta cetogênica. Mas é uma dieta que, em base, as pessoas acham que é a dieta da carne e da salada. Não é isso. É uma dieta que, em base, tem 70% de macronutriente como gordura, 25% mais ou menos de proteína e 5% de carboidrato, porque não tem como zerar. Né? Tipo, até um tomate, um morango, que seja o mínimo possível, mas ele tem uma quantidade de carboidrato. Então, assim, a gente precisa entender que existem duas estratégias, mais ou menos, né? A dieta mediterrânea, que é a dieta de comida comum, que a gente está acostumado a ver, e tem a dieta low carb, dieta cetogênica. Se a gente parte para esse rumo, a gente anula esse e vice-versa. Então, uma pessoa que come gordura, ela tem que reduzir a quantidade de carboidrato. Ou tirar. A pessoa que não come gordura, ela precisa ter uma quantidade de carboidrato, porque precisa ter uma energia para fazer essas atividades. Só que no caso da mulher com SOP, todo mundo. Só que a mulher com SOP ainda mais. Precisa fazer boas escolhas em relação aos carboidratos. A dica geral que eu posso dizer é tire os farináceos. Tire os farináceos, porque ninguém precisa de farinha para viver. A gente come porque é bom, porque é palatável. E aí eu até me incluo nisso, né? Porque a gente gosta. Não necessariamente se você comer vai atrapalhar o seu processo, mas se estiver de uma maneira geral e para você começar uma mudança de estilo de vida, seria isso. Depois dá até para reintroduzir sem problema nenhum e sem impacto metabólico nenhum. Mas inicialmente teria que tirar. Entendi.
Quando você falou da parte da dieta anti-inflamatória, eu gostei bastante. Porque o que eu mais vejo é isso, né? Eu tirei o glúten, eu tirei a lactose e eu melhorei, olha, tô 100%. Então, talvez você tenha alguma questão de alergia aqui associada. Mas não que seja um padrão pra todo mundo, né? Todo mundo. Eu acho que o que acontece quando se tira o glúten e a lactose é deixar de comer industrializado. Tirou todos Deixar de comer alimentos. pão, tomar sorvete. Então, isso acaba acontecendo. A gente acaba, né? As coisas acabam se encontrando. Sim, então, você tirou exato. glúten, lactose, você já tirou Já pão, associou você glúten tirou ao biscoito, macarrão. Aí realmente Tirou açúcar, tirou acabou. doce. doce, então não foi retirar o glúten e a lactose, mas retirar ou diminuir esses alimentos que causam essa Exatamente. inflamação. E você até citou a tapioca, por exemplo, eu vou até dar uma deixadinha. A tapioca não é um alimento ruim, certo? Só que é um alimento de altíssimo índice glicêmico. Então, não é interessante para mulheres com SOP. É um alimento que vai se transformar em açúcar muito rápido no seu sangue, ainda mais quando ele é associado a 1 quilo de manteiga, né? E um queijo. E aí acha que fez uma excelente escolha. Aí tá pior ainda, a junção de dois substratos energéticos, né? O carboidrato e a gordura junto em uma só refeição. E 50 gramas de tapioca, que equivale a 2 colheres de sopa mais ou menos, vai um pãozinho francês. E quem é que bota ninguém doce? come. Exato. Ninguém coloca 50 gramas de tapioca, não dá. E aí você às vezes come aquela tapiocona que você compra ali na padaria, na esquina, e acha que fez uma excelente escolha, e ali você tá comendo 2, 3 pães que talvez você não comeria. Sim. Se fosse né? um pãozinho. Se fosse um pãozinho francês com ovinho. Exatamente. Não tem Então, erro, assim, pãozinho com ovo. não existe, de maneira geral, alimento que te engorde ou alimento que tenha a capacidade de te emagrecer. Existem alimentos que você tolera mais, alimentos que você tolera menos, e ter a inteligência de fazer boas escolhas dentro das possibilidades que você tem naquele momento. Eu falo isso, eu tô lembrando de Clara, porque eu falo sempre isso pra ela. E é verdade, porque, por exemplo, se você tem uma rotina corrida, né? Sai 6 da manhã e chega às 10 da noite. Organização. Vai ter algum momento da sua vida que você vai conseguir se organizar. E eu digo sempre, as proteínas é a parte mais difícil de organizar, porque o carboidrato é um complemento. Mas você ter um franguinho ali biodisponível, já prontinho, ter uma carnezinha Deixar já prontinho, prontinha, né? deixar Já. tudo pronto, você consegue. Porque se uns conseguem, outros conseguem. É tudo a forma que você enxerga e a prioridade que aquilo ali é na sua vida. Porque se você quer mudar, você vai priorizar aquilo independente independente de vida social, independente de filho, independente de marido, porque se alguém já conseguiu, você também consegue. E às vezes a gente fica achando que é muito tempo pra fazer isso. E você parou ali um turno livre que você teve, você consegue fazer proteína pra vários dias. E aí você está Em uma organizadinho, horinha, né? Você 2 para ali horinhas, uma horinha. enquanto tá fazendo frango, eu tô fazendo uma carne, eu tô fazendo tudo junto. quem você está trabalha é o pronto. fogo. E quem... A gente bota lá e ele vai deixa ele trabalhando por fazendo. nós. E deixa né? fazendo as coisas. É porque exige muito de disciplina. É prioridade, né? Eu costumo dizer assim, se você não se priorizar, não priorizar sua alimentação, você vai ceder para o lanchinho, que é fácil, para o industrializado, que descasca, que você abre, né, desembala. Tem fácil A na minha bolsa. dica de consultório é essa, assim, descasque. Quando eu falo assim, tudo que você for descascar e cozinhar é muito melhor do que você vai desembalar. Independente. Se é essa nova indústria que diz pra gente que é saudável, ali quando você vê tá alto em açúcar adicionado. A etiqueta Entendeu? grandona, assim, alta. em açúcar, Então, alta. tudo que você vai descascar é melhor do que você vai desembalar, entendeu? E é isso, amiga. Se a gente não priorizar, né? Tanto a gente mesmo, quanto os nossos pacientes, né? Porque eu acho que a gente tem que ser exemplo. Se a gente não priorizar a nossa alimentação, nossa atividade física, porque é muito engraçado, né? Hoje em dia falar, eu não tenho tempo para atividade física. Então eu sou desocupada, né? Porque eu faço todo dia. Eu tô desocupada, minha amiga. Isso é uma questão lá em consultório, tá? Porque eu falo pra você não tem tempo e eu também não. Então, assim, por que uns conseguem e outros não? É tudo. Uma vez eu fui pra uma psicóloga e ela falou uma frase muito interessante. Cada um tem uma forma de ver o mundo. E aí aqui tem 4 formas diferentes de ver o mundo. Imagine cada pessoa que chega no seu consultório, né? Cada um com suas crenças, com o seu grau de importância. E é isso, é o grau de importância na prateleira. Aonde é que está a alimentação para você? Na prateleira, onde é que está a atividade física? Aí, vamos lá, que a gente tá com 3 ginecologistas e aí a gente busca. Você quer ter um filho? E onde é que tá esse grau de importância? Será que tá? Mas eu quero muito. Tá, o que é que você tá fazendo para isso acontecer de maneira positiva?
de maneira saudável. E falando em síndrome de ovário policístico, Eu falo muito isso lá. Eu falo muito isso lá. Porque falar é muito fácil. Mas o que é que você tá fazendo Mas no o que, caminho? que você está fazendo para isso? E aí, quem chega lá no consultório, eu falo, primeira coisa, eu estou tentando e tenho SOP. Tá, você pode conseguir, hoje a gente sabe disso, né? Que pode conseguir. Agora, o que é que você está fazendo? Mas eu não tenho tempo de treinar, eu não tenho tempo de... tá, mas você tem tempo de passar 40 minutos no TikTok, no Instagram, rolando o dedo. Mas eu tô cansado, mas... Enfim, são prioridades. Vamos buscar estratégias para conseguir exatamente. realizar, né? Porque é fato que tem gente que é muito corrido, que tem filho, Sim. que é difícil de organizar, mas é possível. É possível. Se você tá sobrevivendo aí, a gente tem que tentar parar, pensar junto e organizar na sua rotina o que faz sentido para você. Você precisa descobrir, né? Exatamente. Por exemplo, para mim faz sentido eu treinar antes do plantão, porque depois eu tô acabada. Então, assim, se eu deixar para depois, eu já sei que eu não vou. Então eu acordo sim mais cedo. Eu acordo 4h30, treino de 5 às 6. 7 horas eu tô... Já venci meu dia, entendeu? E tem gente pra gente que não. Nossa, se você acorda 4h30, cedo. eu prefiro ir depois. Você vai ter que descobrir a sua estratégia, Se né? De adaptar como à você sua vai vida. conseguir. Tanto treinar melhor, treinar todo dia, treinar, enfim, o máximo possível. E se alimentar da melhor forma. E falando em síndrome de ovário policístico, a gente sabe disso, que a redução de peso por si só já aumenta a taxa de fertilidade. Né? A mudança alimentar por si só Resolve. Você volta a menstruar, você deixa de ter a cantose. Você tira remédio, você tira a metformina, não vai precisar mais disso. Por isso que eu comento, né? Então, se eu quero engravidar, eu preciso ovular. Se eu não ovular, eu não engravido. Não tem essa possibilidade. Exatamente. Só menstrua quem ovula. Quem ovula? Entendeu? Só menstrua quem ovula. Inclusive, e assim, quando você falou também da alimentação, assim, como uma vilã, né, do glúten, tá acontecendo isso com o anticoncepcional também. É uma hormoniofobia, assim. E não é que o hormônio é contraindicado para todo mundo. Tem gente que tem indicação de usar. E se ela precisar usar, é ótimo em algum momento daquele processo ali. Mas é difícil você pensar em colocar toda a sua expectativa de tratamento em uma única coisa. Uma estratégia né? única, né? Até porque ali ele não vai resolver. E no dia que a gente tirar o anticoncepcional, ela Vai volta voltar. a ficar no ovulatório. Ela volta a ter cisto, ela volta a piorar a acne, ela volta a ter pelo, tudo sabe? piora. E é o que Clara falou lá no início, né? Isso é todos os dias. A gente trabalha como profissional, a gente atende e a gente percebe o seguinte, às vezes o paciente, ele coloca a responsabilidade do tratamento dele no profissional que o atende, né? E a responsabilidade do seu tratamento é sua. A gente orienta, a gente prescreve, a gente vai junto, mas se na sua casa você não faz o que a gente te orienta, Não adianta. não adianta. E eu acho que essa é a dificuldade quando a gente fala de mudança de estilo de vida. Porque a mudança de estilo de vida vai depender de você. Você que tem que mudar seu estilo de vida. A gente orienta, o nutricionista prescreve uma dieta, orienta, vai no profissional de educação física, faz exercício. Mas você precisa mudar. É uma coisa que depende de você. E às vezes, assim, as pacientes chegam, eu vou tomar medicação tanto tempo, mas existe muito mais uma rejeição, muitas vezes, uma barreira para exercício e dieta fazer por mais tempo. Às vezes elas chegam e querem, não, mas eu quero uma medicação, eu quero um suplemento, eu quero alguma coisa que eu fique curada. Lá em Mar deve Não ser a existe dieta uma cura. milagrosa. Na verdade, Eu quero emagrecer 10 quilos em 10 dias. na verdade, as pessoas, a gente vive numa era que as pessoas elas se anulam da sua responsabilidade. E aí a culpa sempre é do outro. O seu sucesso é a sua responsabilidade e o seu insucesso é a culpa do outro. Porque tudo que é bom foi eu que consegui e tudo que foi ruim foi aquela profissional que foi ruim, né? Então não é isso, as pessoas só querem a parte positiva e tem dificuldade de aceitar o seu fracasso mesmo, porque fracassar não quer dizer que você vai viver no fracasso, mas fracassei e vou recomeçar. E entender que fracassou, onde você vai ter forças para recomeçar, né? Porque todo mundo aqui já fracassou em algum aspecto da vida e talvez não fez sentido e depois de um tempo recomeçou de uma maneira mais forte, mais resiliente. E eu digo que qualquer tratamento, ele precisa ter um entendimento da autorresponsabilidade. E você pegar para si a responsabilidade que é você que vai fazer aquilo dar certo. Porque não tem ninguém, não tem nenhum medicamento que consiga curar nada. Existe um conjunto de fatores que ajudam no processo. E para isso você vai ter que ter a autorresponsabilidade e a disciplina, como a Giovana falou, de fazer as coisas que as outras pessoas não fazem. Fulaninho não faz e conseguiu.
ela é um indivíduo, você é outro, talvez ela não tenha as demandas que você tem e você vai precisar fazer coisas diferentes que ela, para você conseguir ter resultados iguais ou até melhores. Mas cada um tem tem a sua especificidade, né? E são perfis também diferentes de pacientes que têm síndrome do ovário policístico, né? A gente tá com vocês duas que são perfis de pacientes diferentes, com sintomas diferentes também. E às vezes, assim, a gente chega um paciente, quando tem um paciente com sobrepeso, uma obesidade, a gente fala sobre dieta e exercício e perda de peso, tudo. Aí eu disse, não, mas eu estou realmente com sobrepeso, pra mim faz sentido, eu vou emagrecer, eu já queria emagrecer. Mas quando a gente pega uma paciente que é magra e que tem a síndrome do ovários policísticos, às vezes a gente fala de dieta e de exercício, de mudança de estilo de vida, a paciente fica, mas como assim? Eu não preciso, né? Eu já estou magra. Só que a gente sabe que só o exercício físico e a mudança alimentar já vai contribuir para que você consiga melhorar esse perfil. E não é porque você é magra que você não tem uma resistência insulínica. Não é porque você é magra que você tá saudável. E você é saudável. É isso que eu ia falar. E o que é ser magra? Exato. Exatamente. O que é ser magra e tá com uma estética de roupa, eu digo literalmente, é agradável. Isso não é ser magra. Ser magra é ter um baixo percentual de gordura. Então, é isso ser magra. Porque, às vezes, a pessoa é uma falsa magra. Ela está ali no peso dela ideal, mas ela é uma pessoa sarcopênica, talvez. Sim. Então, com baixa massa muscular. Não tem nada né? de músculo. Né? Então, assim, e ela é magra hoje, talvez por ser nova, talvez por uma genética favorável. Só que se ela insistir, ela vai deixar de ser magra. Quantas pessoas? A gente vê, assim, nossos pais, Sim. enfim, tínhamos... Ah, mas quando eu era da sua idade, eu era desse jeito. Quando eu tive... eu era magrinha. Tá, e tem quanto tempo que você deixou de ser essa pessoa? Entende? Então é isso. Todo mundo, a atividade física é para todo mundo, independente se você tá magra, se você tá magrinha, vá ganhar uma massinha muscular para o seu metabolismo ficar mais acelerado, para que você consiga proteger seus ossos, e todos os benefícios que uma pessoa tem, né? Quem treina, fica endorfinada, vai sair de casa, vai ter menos sintomas depressivos, vai melhorar a ansiedade, tudo isso ajuda, inclusive na SOP, porque uma mulher ansiosa, ela vai descontar mais na comida, mais nos carboidratos, mais no doce, e aí vai acabar que não vai tratar, nem a metformina vai salvar essa resistência insulínica e não vai emagrecer. Então veja como a atividade física ela é assim um ponto chave para tudo. Sobre assim a resistência insulínica, a gente sabe que tem associação do SOP com a resistência insulínica. Essa resistência prejudica, dificulta essa perda de peso da paciente? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Eu sou Por isso que, desde o início, a gente falou muito sobre a resistência insulínica, porque é uma dificuldade você consumir, de maneira geral, né? É uma dificuldade que você tem de absorver aquele carboidrato. Aí a gente faz um exame, por exemplo. Eu vou nem falar de necessariamente uma mulher, mas de um indivíduo. Que aí lá a insulina dele tá 12, 13, o outro tá 3. Você acha que quem é que vai emagrecer primeiro? O outro nem engorda. Na verdade, porque ele tem uma absorção muito rápida, o carboidrato é absorvido muito rápido, seu corpo o seu pâncreas está produzindo a quantidade de insulina suficiente para aquela quantidade de carboidrato que você está consumindo. Chega e gasta. Aquele carboidrato vai diretamente para a célula e você gasta energia que não é acumulada. E você não fica cansado, você não fica indisposto, porque também uma pessoa que tem resistência à insulina come o carboidrato e depois quer dormir. É verdade. E aí chega o paciente e faz, não, mas eu nem como. Mas eu nem como. Eu só como uma coisinha. Não sei o que. Quando a gente faz estoca. Aí vive mais down, assim, que come estoca e vive sem energia, sem energia. Então, muita gente a gente fala de dieta, de mudança de estilo de vida para esses pacientes. E ele fala, mas eu vou tirar o que da minha alimentação? Eu já como, às vezes tem assim, a pessoa se engana um pouco também. Mas quando a gente faz um diário, O recordador alimentar, e você não tá tão legal. e eu comi Pacotinho de bolacha, né? Desse tamanho Com de manteiga. Com manteiga. Porque o problema ainda tem isso aí, é a quantidade, né? Porque você acha que você tá comendo saudável. Eu tinha esse problema. Com banana, por exemplo. Cuscuz. Eu amo cuscuz. Aí eu queria comer o cuscuz do mundo inteiro. Eu queria comer a banana do mundo inteiro. Enquanto Aí já é um segundo nível, eu digo assim, né? Se você já tá se alimentando bem e já tá partindo para as quantidades, eu acho que já é o segundo nível. Mas tá chegando você muito começa mais a assim. observar. O que chega de gente que já se alimenta. Quando eu tô falando, porque a Clara falou, mas eu já me alimento bem. E é verdade. Tem gente que tá se alimentando bem.
Aí ela já tá comendo, já não tá comendo pão, ela já botou ovo, aí bota ovo e bota 3 colheres de azeite pra Então, fazer o ovo. Isso aqui não dá. Então ela não tá se alimentando bem. Porque assim, quem é meu paciente sabe, se alimentar bem é sobre a forma que você enxerga o mundo. E aí hoje, se a gente for ver, nossos pais, nossos avós, todo mundo se alimenta bem, porque o que é isso? É raiz e só que a quantidade. Aí é aquela questão, eu amo laranja, 10 laranjas. Eu amo manga, 3 mangas. O exagero sobre a quantidade, porque mesmo o alimento saudável, ele pode te engordar. Logicamente que o impacto metabólico vai ser menor, você vai precisar de muito mais alimentos para que você consiga ganhar gordura, só que ele não vai deixar de gerar um impacto metabólico negativo, certo? Então, assim, é porque fruta pode. Não, fruta, ela pode na quantidade que você precisa, certo? Porque inhame, macaxeira, raiz é saudável, é da terra. Tá, certo, é saudável, é melhor do que você estar comendo outro tipo de alimento. Mas a quantidade influencia. Senão estaria todo mundo magro, principalmente o pessoal do interior. Sim. Que tem mais acesso e mais disponibilidade disso todos os dias. Então estaria todo mundo magrinho, sequinho. Não é isso. É a questão da quantidade, da qualidade e da combinação dos macronutrientes. Se eu pudesse dar outra dica de maneira geral, é colocar em um prato de almoço, por exemplo, a metade do prato literalmente salada, 30% desse prato um carboidrato e os outros 70% de proteína. E aí a gente conseguiria estar conversando de uma maneira melhor em relação à distribuição, porque estaria ali uma fibra, né, dos vegetais, que aí pode ser de maneira livre. Lembrando que batatinha inglesa, ela não é de maneira livre. Porque as pessoas, eu amo legumes. Você come o que? Batata. É isso. E aí você conseguiria ter uma distribuição um pouco melhor. Aqui seriam só recomendações, né? Só que essas recomendações um pouquinho todos os dias já conseguiria ter um efeito positivo. Já conseguiria ter um resultado legal. Ótimo. Com certeza. Sabe uma outra coisa que eu vejo impacto também? Eu não sei como é que se chama. A palavra me sumiu aqui. É aquela que a pessoa fica petiscando. Fica beliscando. Você até não come muito, né? Você senta pra almoçar. Pomedônica. E aí você até come um bom prato aqui. Mas enquanto tiver comida aqui na mesa, né? Ou ao longo do dia, não, mas eu lancho uma banana com castanha, não sei. Mas a pessoa passou o dia inteiro aí. Passou na frente da geladeira, não resiste. Abriu. Né? Pegou. Quando você vai ver ao longo do dia, né? Você já comeu muito. Já comer sem consciência, né? Porque quando você belisca muito esse comedônico, como a Mari falou, você não percebe que você está comendo. Você entra ali em negação, né? Porque você pensa, eu não comi nada. E não percebe. Não é nem negação, é que às vezes a pessoa não percebe. Por exemplo, vamos dizer uma pessoa que trabalha em home office, tá? Aí ela vai, tá aqui com o celular trabalhando, fazendo alguma coisa, vai na cozinha. Aí vai pegar um copo de água. Aí tinha uma uva, aí pegou a uva. Aí outro copo de água, aí uma banana. Aí outro copo de água, uma tangerina. Abre a geladeira, um pedaço de bolo. Isso não conta na cabeça da pessoa, porque não são refeições que ela sentou para fazer aquela refeição. Por isso que é importante da organização, como a Giovana falou, de entender e da aceitação, da observação, da autoobservação. Entendendo que aqui, eu sempre faço uma brincadeirinha em consultório, eu digo, você belisca? Não belisco não. Então vamos lá. Entre o café da manhã e almoço, não combina? Às vezes eu passo, pego umas 3 uvinhas, tá bom, vamos botar aqui em uma prateleira imaginária, 3 uvinhas. Certo? Não, antes do almoço, quando eu tô preparando, umas 5 castanhas. Vamos aqui, 5 castanhas. Aí, depois do almoço, às vezes tem um pudim. Mas não é todo dia, não. Só às vezes. Tá bom. E quanto é desse pudim? Mais ou menos um potinho. Eu disse, vamos botar aqui na prateleira. E à tarde? Não, à tarde não como nada. Só uns creme crack, com cafezinho, manteiga. 4. Tá bom, vamos colocar aqui. E à noite, depois do jantar, é nada. Só às vezes, né? Eu pego uma tangerina, um melão, ou às vezes um creme crack de novo. Tá bom.
Aqui, você concorda que aqui já foi quase a caloria, a distribuição do dia inteiro, fora o que você comeu, de que você nem lembra, entende? Então, como é importante a organização e o entendimento do que você precisa fazer para que as coisas funcionem de maneira melhor. Então, é isso, é você entender que isso aqui conta. Aqui não é uma caloria vazia, não. E aqui, o que é que a gente faz com isso? Ah, eu não emagreci, eu não tive o resultado, talvez eu não consegui melhorar minha resistência à insulina, talvez eu não estou ovulando. Isso aqui. Lembra que a base de tudo é o déficit calórico. Se você não está em déficit calórico, de nada adianta. Entende? O contexto alimentar, a qualidade alimentar é importante, mas você precisa estar em déficit calórico. Isso aqui anula o seu déficit calórico automaticamente. Porque se fosse um dia... Mas não é. São todos os padrão, dias. né? Fora o final de semana, porque o final de semana já começa na sexta. Sextou. É isso. É tipo sexta, sábado e domingo, e às vezes a gente até se alimenta. A pessoa se alimenta ali certinho a semana inteira. E quando na sexta, sábado e domingo você consegue chutar o balde. E aí, porque não é uma balança diária somente, né? Quando a gente vê, tem que ver ao todo. Aí na semana eu até consegui ficar em déficit, perder um pouquinho de peso. No fim de semana eu já cobri aquele déficit que eu tive durante a semana. E ou eu me mantenho, ou eu ganho um pouquinho de peso, ou não. E chega depois de um mês. Se não contasse, né? Eu comi aqui no final de semana, não tá contando essa tá caloria. contando, né? É só o que eu comi aqui durante a É semana. minha refeição livre, vira um dia livre, vira um fim de semana livre. E aí acaba que não tem os resultados que espera. Tanto estéticos, né? Que procurando questão estética. E para paciente com ovários policísticos, tem também a parte funcional, a parte metabólica mesmo, a parte da ovulação. Se você quer engravidar, tá buscando um tratamento pela fertilidade, às vezes chega tipo, quero engravidar. Aí você vai fazer o recordatório ali das últimas menstruações, como é que tá. A pessoa não anota, ou quando anota, passa 3, 4 meses sem menstruar. Você não tá ovulando. Você tem que ovular. E às vezes elas querem o quê? Uma medicação para ovular. Uma medicação que resolva. A gente tem toda a ovulação, mas a gente vai fazer a indução de ovulação antes de você arrumar a sua casa, porque às vezes eu digo, quando a gente quer gestar, nosso corpo é a casa. É a casa ali do bebê pela gestação inteira e a amamentação. Então, não é só a ovulação. A ovulação, a gente sabe que a SOP, a resistência insulínica, também aumenta outros riscos durante a gestação. Então, risco de diabetes gestacional, de um bebê macrossômico, de hábitos ruins durante a gestação. Então, engravidar na obesidade, no sobrepeso, que aumenta o risco de síndrome hipertensiva. Então, se você quer engravidar, mas além de você querer ovular, você também tem que querer ter um processo inteiro saudável para você e para o seu bebê, né? E aí a gente sabe que a alimentação, o exercício, eles podem ajudar nessa questão da fertilidade. E aí, Mari, o que você tinha a falar um pouquinho? O que você indica para seus pacientes que estão ali nesses processos de tentantes, querendo engravidar, na ovulação? Coincidentemente, eu uso o mesmo termo que você. Você tem que arrumar sua casa. Não tem outra alternativa. É porque, assim, as pessoas, elas ficam tentando achar uma fórmula mágica e aí todo mundo tem sempre algo. Ah, tome chá de alguma coisa. Faça isso. Minha avó disse que se você fizer isso, você... São as crenças, né? As crenças mais antigas. Não tô dizendo que não funciona, não é isso. Mas hoje a gente já tem estudos suficientes para entender que você precisa melhorar o contexto. Logicamente que se a gente fosse usar o lado espiritual, milagres acontecem. Mas a medicina é uma ciência. Então, a gente não está aqui falando de milagres. A gente está falando o que a gente pode fazer cientificamente comprovado para que você consiga obter o sucesso na sua gestação. Porque não é só gestar. É gestar e você manter essa gestação, você segurar até o fim da gestação e que você esteja bem e o seu bebê esteja bem, né? Então, é um processo, o processo de antes, o processo durante e o processo depois, né? Porque não acaba depois do parto, como você falou. Depois do parto é um recomeço e aí são novas demandas. Então, assim, precisa se cuidar e mesmo que uma mulher já saudável, né, que queira gestar, ela também tem que se cuidar. Ela precisa estar bem para gerar outra vida. Imagine que você está aqui, imagine se a gente tivesse gestante, em algum momento a gente pode estar fazendo um dedinho, entendeu? Tipo assim, um coraçãozinho, produzindo uma pessoa. Se você não está se nutrindo bem, se você não está colocando um bom substrato para o seu corpo, uma boa qualidade alimentar, que tipo de preocupação você está tendo com a pessoa que você diz que mais ama?
É isso que eu digo, eu amo demais. Tá, você não tá mostrando muito esse amor, não. Você tá dizendo que ama, você pode até realmente amar, mas você não tá olhando pra base. Entendendo que essa pessoinha que você está dentro do seu ventre, ou que você está tentando que exista dentro de você, precisa ter o melhor ambiente. Você ia ter um neném e a sua casa estaria suja para receber ele? Não. Você ia fazer a maior limpeza do mundo, deixar o quarto mais lindo possível. Por quê? Porque é a pessoa que você mais ama. Aí você tá preocupando com o externo e o interno. Você se prepara ali, fazer o quartinho, lavar todas as roupinhas, passar tudo, arrumar, e aí não se preocupa com o ambiente que você está provendo para aquele bebê que está ali em formação. E que é o que determina tanto o sucesso para engravidar, quanto o sucesso na gestação. Né? Sim. Porque de você desse neném, né? Na verdade, a gente sabe que existe maior risco de obesidade, maior risco de doenças cardiovasculares para filhos de mães diabéticas, de mães obesas. Então, assim, com certeza. Tá cuida da saúde desse bebê, de seu filho, antes até dele estar ali em formação, antes da fecundação, né? Mas sem terror, né, gente? Porque senão... Não. Pelo amor de Deus. Eu inclusive, não gosto de falar de dieta, sabe? Eu sempre falo reeducação alimentar. Sim. Você tem que melhorar os seus hábitos. Melhorar, porque dieta parece que tem dia e hora pra acabar. E assim, você pode, de fato, fazer esse dia e hora pra acabar. Como se um desafio, como se para desafiar, para ter um resultado melhor. Mas, na minha opinião, o que mais importa é você se reeducar. É você entender que tem hora pra tudo. Entendeu? Mas que a sua rotina tem que ser o mais saudável possível. Não dá pra gente brincar com isso, né? Por isso eu falo, 30 a mais, amor. Antes eram 40 a mais, né? 30, 20. Pelo amor de Deus. Hoje a gente fala de dieta, de atividade física, pra fertilidade, pra SOP, mas é pra tudo. Tem estudos agora falando com relação à associação com Alzheimer. Então, assim, você pensar na sua memória, né? Em que qualidade de velhice que você vai querer ter. Então, eu não falo dieta. Eu, particularmente, não uso o termo dieta. Eu falo, vamos reeducar essa alimentação. Vamos mudar o seu paladar. Eu sou uma formiguinha. Mas, assim, é realmente um processo de mudança, sabe? De não faz parte mais da sua realidade. Porque eu acho que a gente que é da década de 90 fica muito ali, entregando a idade, gente. Fica muito ali, né? Aquelas revistas, né? Dieta, perder tantos quilos em tanto tempo. Então, a gente tinha muito esses bombardeios de revista, de informação, como dieta, sendo algo específico para você perder 10 quilos em 10 dias. Aquelas coisas... A Nutri vai prescrever... Aquelas coisas absurdas que tinham. Entendeu? Assim, dieta é alimentação. Então, se a gente for fazer uma prescrição médica, dieta oral livre, dieta hipossódica. Então, é a alimentação. Então, é mais... A gente tem uma visão, assim, ainda do que foi passado de revista de influência, né? Do que é. Porque dieta é sua alimentação. Dieta é o que você está fazendo. Então, a gente fala dieta e exercício. Não é você passar a sua vida inteira seguindo um cardápio. E pesando a sua comida. Isso, pra mim, é uma questão. Por exemplo, ter que pesar a comida. Não é assim, gente. Existe até a teoria do comer intuitivo, que é um pouquinho mais complicado. Eu falo, já é um nível a mais. Eu que sou paciente de Mari, eu sei que ela gosta da balança. Eu gosto do que come. Porque, veja, porque você não tem noção do que o outro come. Porque o comer intuitivo é muito bom, certo? Seria o ideal. Na verdade, seria outro padrão, como a Giovana falou, outro nível. Só que até a gente chegar a esse outro nível, você tem que passar pela fase que você precisa entender a quantidade que você come. Porque se eu coloco, por exemplo, um pedaço de inhame, um pedaço é muito relativo. Pode ser um pedaço ou um pedaço. A pessoa, uma rodela, né? A pessoa que não tem esse conhecimento, ela não vai acertar e vai falhar nos resultados, e falhando nos resultados vai gerar uma frustração. Já a Giovana, que deve ser uma pessoa que tem um nível de atividade física regular por muitos anos, então ela já sabe como o corpo dela reage ao consumo de alguns alimentos, né? Se eu comer essa torta, eu vou me sentir dessa maneira. Se eu comer um pedacinho dessa torta, eu vou me sentir dessa maneira. Ela sabe, ela conhece o corpo dela e sabe até onde ela pode ir. Sim. Isso é o padrão ouro, eu digo padrão gold, né? Onde as pessoas deveriam estar. Só que a maioria das pessoas, elas não conhecem o corpo, não sabem nem o que inflama e o que não inflama. Porque às vezes eu pergunto, eu tô sentindo gasto. Você comeu o que antes? Não lembra? Não tem essa sensibilidade do que te faz mal. Exatamente, do que funciona e do que não funciona. Como é que eu vou aplicar uma dieta intuitiva para essa pessoa? Com certeza.
Não dá, né? funciona, não dá. Não vai, entende? E a dieta, quando eu falo, a dieta é o diário do dia, certo? É a dieta o que você consome. Todo mundo aqui tem uma dieta, certo? Se é uma dieta organizada ou não, aí já é outra questão. Mas a dieta que eu falo é sobre isso. E Tayane falou muito sobre vida social, né? A vida social pode existir, deve existir, porque é onde é que você renova suas forças para você voltar à sua rotina. Então, não é porque estou de dieta, eu não vou sair de casa. Estou de dieta, eu não vou fazer Porque mais não isso. é sustentável, né? Porque, exatamente. Em algum momento você vai falhar. Certo? Em algum momento você vai deixar de lado. Porque o que é mais importante? Você tá com sua família, seu esposo, ou você tá pesando alimento em casa? Não faz sentido. Com certeza. Entende? Mas quando você chega no padrão que Giovana falou, chegou a comentar, que você entende até onde você pode ir, a vida social fica mais leve e você tem o entendimento e a sensibilidade sobre o que dá para você ir, até onde dá para você ir e até onde você pode ir para que você consiga retornar. E para finalizar assim, criar a habilidade de retornar imediatamente. Porque as pessoas têm muita dificuldade. Então, se você tem um aniversário hoje é terça, né? Não tem problema. O seu corpo não sabe que hoje é terça e que sábado é sábado. Você não vai deixar de engordar ou vai emagrecer mais porque hoje é terça, entende? Então, aproveita o aniversário, aproveita o momento e retorna imediatamente. Na sua próxima refeição, já faz escolhas mais inteligentes. Não espera a segunda. Exato, porque o problema tá aí. Aí sexta começa a falhar. Aí sábado já falhou na sexta. Aí pede pizza, sobrou a pizza, o café da manhã é a pizza. Sim. Entende? E aí, no sábado, almoço, já tá totalmente errado, porque já tomou o café da manhã, a pizza, e sábado à noite é que não vai voltar para um planejamento alimentar mesmo. Não, aí fica sábado, domingo, e aí na segunda talvez volte, talvez próxima. Exatamente. Segunda-feira. E aí já teve uma desregulação hormonal, grelina, leptina, os hormônios da fome, da saciedade, insulina, e acaba ficando cada vez mais difícil o retorno, metabolicamente falando mesmo. Então fica mais distante. Então, cria a habilidade de sair, se permitir e voltar imediatamente. E organizar essas saídas. Sim. Poxa, se eu sei que eu tenho um aniversário na terça, no sábado eu vou tentar dar uma narada. Porque eu vou me permitir hoje treinar no final de semana. Se na semana é muito corrido, de segunda a sexta, academia, todas as academias que eu conheço hoje, elas abrem sábado e domingo. Vá fazer e a orla está aí. Exato. Exatamente. Vá fazer um exercício no sábado e domingo, você já muda o contexto. Sim. Você já gastei aqui, já estou aqui me esforçando, já vou evitar comer esse alimento. Já não bebe na sexta, né? Bebe no sábado, não bebe na E manter uma rotina, manter uma rotina, né? Eu vou precisar finalizar o nosso papo, que está ótimo, inclusive. E eu queria que cada um deixasse assim uma mensagem final sobre o nosso tema, que foi síndrome de ovário policístico e dieta, né? Todas nós entendemos que síndrome de ovário policístico não é só um cisto no ovário, né? Envolve hiperandrogenismo, envolve resistência insulínica, envolve uma pessoa anovuladora muitas vezes, né? E a gente sabe, a gente conversou aqui durante essa hora sobre o impacto da dieta e da atividade física. Então, eu queria que cada uma dissesse, assim, qual a sua mensagem final. A minha, por exemplo, vai ser o que Mari orientou aí. Volte o mais rápido possível e entenda que mudança de estilo de vida é uma prescrição mesmo, né? Não é uma medicação, não é uma pílula mágica, mas é uma prescrição que vai ter impacto no seu tratamento, né? E no prognóstico da sua síndrome de ovário policístico. Vamos lá, Gil? Bora. A minha mensagem é priorizar a sua saúde, sabe? Realmente se colocar como prioridade. Essa de não ter tempo já acabou, gente, já passou. Se todo mundo consegue, se eu consigo, se a mãezinha que acabou de parir tá conseguindo, você consegue aí em casa também. Então, encontre o horário, não precisa ser todo dia a priori, e faça a sua atividade física, organize suas refeições. Clarinha? A minha é que uma perda de peso, mesmo que pequena, mesmo que 5% do seu peso corporal, já é
o suficiente para você conseguir ter mudanças muito positivas, tanto na SOP quanto em muitas outras patologias. E tanto dieta quanto exercício. Isolados já são muito bons, mas juntos conseguem ser uma combinação perfeita para o tratamento do ovário policístico. E para Mari, primeiro eu quero agradecer por ter disponibilizado o seu tempo Foi uma honra para vir estar aqui com conversar vocês. com a gente. Foi Obrigada, ótimo, né? E diga aí, Mari, sua mensagem final. A minha mensagem final é a autorresponsabilidade. É que as pessoas entendam que elas são as únicas pessoas que são capazes de mudar a sua história. Então, não tem. Ela pode ir pra Clara, pode ir pra mim, pode ir pra Tayane, pra Giovana. Mas você precisa entender que a mudança é de dentro pra fora pra conseguir ter êxito em qualquer coisa que ela resolva fazer. Isso pra tudo na vida. Então, autorresponsabilidade. Entenda que você é responsável por mudar a sua história e que você vai precisar realmente mudar seu estilo de vida, mudar os seus hábitos, vai precisar. E que não existe uma fórmula mágica, não existe um medicamento milagroso. Não existe. Vai ter que ser um esforço diário. E que retornar sempre é possível, né? Não é porque você falhou, aconteceu alguma coisa na sua vida que você perdeu as rédeas, que você não possa retornar, que você não possa retomar. Então, as portas sempre estão abertas para o retorno. É verdade. Eu sou mais de voltar. Eu sempre volto. Eu quero agradecer a quem ficou com a gente aqui até o final e convidar vocês para assistir ao nosso próximo episódio, que vai ser com o dermato, viu? Todo mundo tá pra assistir. Então, Beijos!